Broly vai com tudo pra cima de Vegeta. Vegeta, com um sorriso destemido no rosto, apenas desvia do golpe de Broly e devolve um chute em cheio na nuca dele. Só pra lembrar, este capítulo é oficial e canônico e feito por Akira Toriyama. Broly se levanta furioso, disparando vários ataques de Ki em Vegeta. Vegeta com facilidade consegue se desvencilhar de todos os ataques. Ele chega atrás de Broly rapidamente e pergunta: está à beira da raiva, Broly? Broly então dá um soco em Vegeta, que recebe e sorri. Ele diz: não há nada de errado em ficar com raiva. A raiva é a fonte de poder dos Saiyajins. A luta continua e Broly é derrotado por Vegeta. Vegeta diz: embora eu tenha aprendido a lutar sem perder o controle, você ainda não está liberando seu verdadeiro poder. Isso não é bom. Broly pergunta o que deve fazer e Vegeta diz que ele deve refletir por conta própria. O que Vegeta quis dizer com isso? Bom, pegando como base os capítulos anteriores, a gente pode ver que a personalidade do Broly é totalmente boazinha, totalmente inverso do que o Vegeta estava pedindo. Embora Vegeta, que atualmente está treinando o Broly, estivesse pedindo para Broly controlar o seu poder e controlar sua raiva, a intenção de Vegeta é que Broly não reprima sua raiva, pois é exatamente aí que está guardado o maior segredo de Vegeta em relação a Broly. Vocês já pararam para pensar que Broly é um personagem totalmente bonzinho quando está na sua forma base, mas totalmente furioso quando está na sua forma Berserker? Broly, na sua forma Berserker, pensa apenas em destruição. No capítulo 69, Bills expõe a fraqueza de Vegeta. Ele fala, abre aspas, enquanto carregar dúvidas em seu coração, você jamais conseguirá, fecha aspas. Ele se refere à culpa do Vegeta pelo passado dos Saiyajins. Broly, no seu modo Berserker, não sente absolutamente nenhuma culpa. Independente se a motivação é vingança ou apenas uma luta normal, Broly dá tudo de si e simplesmente atropela o oponente. Neste mesmo capítulo 69, Bills diz, abre aspas, não penso em nada mais que a destruição, por isso meu poder não tem limites. Isso coincide literalmente com o estilo de batalha do Broly, mas será que isso credencia Broly como um dos candidatos a deus da destruição? Não. Bills não iria abrir mão do seu cargo, certo? Será mesmo? Desde que ele falou isso pra Vegeta no capítulo 69, mais de 30 capítulos se passaram, e no capítulo 101, coincidentemente o último capítulo lançado, tivemos uma coisa curiosa. Em um dos diálogos do capítulo, Tirai pergunta o que eles farão se Freeza aparecer. Goku diz que Freeza é assustador, mas ele só o superou porque treinou bastante. Bills apenas diz, Então Goku curioso pergunta, qual foi, Bills-sama? E Bills diz, independente de quanto tempo passe, sempre existirá alguém superior a vocês. Treine, pratique. Se você conseguir me superar, vou te indicar como o próximo Hakaishin. Legal, né? Bills está completamente diferente. Como o assunto é o Broly, vou dar um exemplo que já aconteceu várias vezes, mas aconteceu também no próprio filme do Broly. Logo no começo do filme, existe um diálogo onde Goku declara para todos na mesa que quer sempre ficar mais forte. E a primeira reação de Bills foi qual? Perguntar se ele não estava de olho no cargo de Deus da Destruição. Caso contrário, Bills iria destruí-lo. Isso mostra a total mudança de postura do personagem. Antes, ele fazia uma teoria da conspiração na cabeça dele de que alguém como Goku, que claramente não quer ser um deus, poderia pegar o cargo dele, tudo por paranoia de perder o cargo. Atualmente, Bills, pescando, com uma expressão totalmente tranquila, fala isso como se não fosse nada, mostrando que agora o desafio tá dado. Quem vai superar Bills primeiro? Goku, Broly ou Vegeta? Qual vai ser o próximo Hakaishin? E se vocês não acreditam que existe uma disputa para ser Hakaishin, vou mostrar pra vocês que essa disputa é mais real do que nunca. Vocês se lembram exatamente a primeira interação onde Vegeta cogitou treinar com Whis? Ao perceber que Goku estava na frente dele, Bills também, e ainda por cima descobriu que Whis não era só o assistente do Bills, como ele mesmo já desconfiava, e sim o mestre, aí que Vegeta descobriu o pote de ouro. Whis não só é muito mais forte que Bills, como também é um mestre. Não dava pra ser melhor, então ele pediu pra treinar com Whis. Whis aceitou, mas com uma condição que até hoje não foi revogada. Vegeta se tornaria um deus da destruição. E bom, quando Whis viu o Goku, ele tinha exatamente a mesma intenção. Afinal, a gente tem um grande problema no universo 7 e este problema se chama Bills. Apesar do Whis ser mestre do Bills, a gente nunca viu Bills e Whis como melhores amigos. Talvez Whis apenas conviva com Bills porque é necessário, mas está claro que o pupilo dos olhos de Whis é Goku. Isso depois do mangá apresentar a facilidade do Vegeta para as técnicas dos Hakaishins e a facilidade do Goku para técnicas dos anjos, criando até mesmo uma rivalidade. No capítulo 71 essa rivalidade é bem trabalhada. Após receberem a notícia que um novo inimigo que se intitula o mais forte do universo apareceu, o sobrevivente granular, Vegeta diz que ninguém pode reivindicar o título de mais forte do universo sem passar por ele, e fala que vai destruir esse inimigo. Claro que o Goku não perderia essa oportunidade, diz que também ia. Goku fica animado e fala que quer colocar em prática os resultados do treinamento dele. Bills olha e não fica muito satisfeito e chama o Vegeta. Ele então ganha um brinco, exatamente o mesmo brinco de Bills. Ele fala, agora vá e mostre que a técnica dos deuses da destruição é mais poderosa que a técnica dos anjos, já lançando o desafio. Whis, para responder
responder a isso, diz que também deixaria sua marca e faz uma marca em Goku. Bills pergunta se Whis está querendo competir com ele, mas Whis fala que foi Bills que começou. Whis fala que é muito boa a rivalidade amistosa entre os dois, mas não sabia se esse inimigo era perigoso, afinal ele acabou de surgir. Ele avisa que não poderia interferir nos assuntos do mundo inferior, mas deixaria os dois com esse aviso. Bills diz: silêncio finalmente, agora posso dormir. E lembra que eu falei que o universo 7 tinha um problema que se chama Bills? Essa cena detalha isso muito bem. Bills é um péssimo deus da destruição, por isso Whis queria Goku e Vegeta para tentar substituí-lo. Whis é tão inteligente que já sabia que Goku e Vegeta tinham um potencial para superar Bills, afinal o treinamento dele faz milagre, não só inteligência como confiança em si. E a rivalidade entre Goku e Vegeta ficou muito legal, até que alguém venceu. Foi Goku, foi Vegeta. Bom, ainda estou preparando vídeos com o desfecho dessa luta, começando pela luta do Granolah com o Vegeta. O vídeo tá simplesmente incrível, já vai sair no canal, quem estiver inscrito vai ser notificado. Depois dessa rivalidade entre Goku e Vegeta, um novo elemento apareceu, claro, Broly. Muitos ficam confusos sobre como Broly apareceu no mangá, afinal, a saga Broly foi pulada do mangá, tendo apenas um filme, e cá pra nós, quem acompanha mesmo, sabe que o mangá conta muito mais. Inclusive, o filme Dragon Ball Super Broly já tinha várias cenas reveladas no mangá Dragon Ball Minus que o Akira Toriyama escreveu muitos anos atrás. Eu, por exemplo, já tinha lido boa parte do filme do Broly, pra mim não foi surpresa nenhuma, fora que eles alteram o roteiro do Toriyama ou até cortam. Eles cortaram 70 minutos que o Toriyama fez do filme do Broly, e eu já tinha falado pra vocês na época. Provavelmente a gente tá vendo esses minutos sendo retratados agora. Apesar da saga Broly ter sido pulada, eles colocaram alguns painéis no capítulo Fim e Consequências da Batalha, que é o último capítulo da saga do Torneio do Poder no mangá, além de também um capítulo bônus, que é canônico, oficial e ilustrado pelo próprio Toyotaro com a autoria do Akira Toriyama. Este capítulo não está no mangá, você não vai encontrar em nenhum lugar, mas sim é canônico, e vocês podem ver tanto pelo estilo de arte, quanto também porque vocês podem pesquisar na internet. Lá Goku conta um pouco da história do filme do Broly pro Meros, revelando ali suas aventuras. A gente descobre, por exemplo, por que Broly voltou pro planeta Vampa, e por que ele está morando lá. Vegeta explica que é pela ligação que ele tem com seu pai Paragas. Paragas não era um homem bom, claro, mas Broly viveu apenas com ele durante a vida toda, e a gente sabe que as relações com pai e mãe que são abusivas é muito difícil da pessoa enxergar, que é o caso do Broly, infelizmente. Goku explica que Broly, como Super Saiyajin, era mais poderoso que os dois juntos como Super Saiyajin Blue, ou seja, aqui canonizaram o potencial do Broly. Não que já não fosse, mas vocês sabem aqui o que a gente considera. Mais Toriyama e menos Toei. No final, eles se teletransportam pro paradeiro de Piccolo e se fundem em Gogeta, que como Super Saiyajin Blue aperfeiçoado, conseguiu derrotar o Super Saiyajin do Broly. Só aqui já tá totalmente diferente do anime. Broly Super Saiyajin e Gogeta no Super Saiyajin Blue aperfeiçoado, ou seja, as duas transformações foram diferentes das do filme. Porém, assim como no filme, Shirai e Lema usaram Shenlong pra mandar Broly pra Vampa antes que ele terminasse morto. Meros se pergunta como um Saiyajin conseguiu viver no inóspito Vampa. Inóspito, pra quem não sabe, é um lugar difícil de viver. Tanto Goku quanto Vegeta não lembram, mas admitem que provavelmente foi obra de Paragas. No final, o narrador diz que esses dois não conseguiram saber como se desenrolou a cadeia de eventos na época de seus pais. Essa história marca a primeira aparição de Gogeta nos mangás de Dragon Ball e Dragon Ball Super. Sim, Gogeta nunca tinha aparecido em nenhum mangá canônico. Isso também marcou a primeira aparição de Guine e Bardock no mangá de Dragon Ball Super, já que Bardock apareceu pela primeira vez no mangá de Dragon Ball durante a saga Freeza, e Guine apareceu pela primeira vez em Dragon Ball Minus, uma história bônus também, especial apresentada em Jaco, Patrulheiro Galáctico, um spin-off de Dragon Ball feito pelo próprio Akira Toriyama. Inclusive foi esse spin-off que eu li pra saber a história do Dragon Ball Super Broly bem antes. Inclusive eu devo ter lido muito, mas muitos anos antes do Akira Toriyama sequer cogitar o filme do Broly. Se vocês quiserem conhecer mais histórias canônicas do próprio autor de Dragon Ball que valem, sim, são tão oficiais quanto qualquer outras, comenta aí embaixo e deixa o like também pra me incentivar a continuar trazendo esse tipo de vídeo, e se eu ver que esse vídeo trouxe muitos inscritos, eu já vou entender que vocês querem isso. Depois dessa história bônus, Broly só foi apresentado em Dragon Ball Super agora, já que adaptaram o filme Dragon Ball Super Super Hero pro mangá. Para quem não leu a história bônus, é como se ele tivesse aparecido do nada, por isso é importante a gente analisar como funciona a separação da mídia de mangá pra mídia de anime. É muito diferente, e pra ter uma compreensão melhor tem que acompanhar os dois. Por isso que eu sei que muita gente não tem tempo e eu trago a cobertura aqui no canal, não só pra explicar e fazer sentido, como pra contar as histórias que vocês não têm tempo de ler. De acordo com isso, o treinamento de Broly estava apenas começando, ou seja, Broly, que não tem praticamente nenhum treinamento, apenas combates simulados ali com o Paragas e com os monstros do planeta Vampa, agora tem a oportunidade de treinar com um Saiyajin de elite, Vegeta. Mas o treinamento que Broly mais precisa fazer é o treinamento para canalizar toda a sua força na energia da destruição. Sim, apesar desse Ki ser mais refinado e um conceito um pouco mais complexo, Broly se encaixa totalmente no cargo de Deus da Destruição, não por sua personalidade normal, por sua personalidade transformada pelo desejo Berserker Saiyajin de destruir tudo. Para Vegeta é difícil esquecer todos os pecados dos Saiyajins, e de acordo com ele mesmo, ele não pode voltar a ser o homem desnaturado que já foi, e por esse motivo ele não conseguiu manter sua forma ego superior contra Granolah. Broly não tem essa fraqueza, e caso
desenvolvesse essa habilidade, poderia se tornar o mais poderoso ego superior de todos. E a gente sabe que o Broly no mangá estava apenas com o Super Saiyajin para superar o Super Saiyajin Blue. Exato, a gente acabou de ver isso. Ou seja, o potencial do Broly no mangá pode ser até mesmo superior ao Broly do filme. Absurdo. Mas agora resolveram nerfar o potencial do Broly. Claro, não vão deixar o Broly evoluir do jeito que ele evoluía, ele não consegue mais ativar os seus poderes, agora ele vai ter muita dificuldade. Vão fazer exatamente o que fizeram com o Goku no Instinto Superior. O personagem é forte, tem um poder para acessar, mas até acessar fica tão chato que na maioria das vezes ele não vai acessar e vai perder a batalha por roteiro. Por isso que eu acho desnecessário colocar tanto nível de poder em um personagem logo de cara. O Broly poderia ter tido uma história melhor, ele poderia ter treinado a vida toda no planeta Vampa para ter esse poder, sonhado em destruir o Príncipe Vegeta, mas o treinamento dele foi tão irrisório que o poder dele fica incoerente. Mas existe algum artifício de roteiro que faça com que esse poder incoerente do Broly possa se tornar tão alto quanto Goku e Vegeta atuais? Porque a gente já viu no mangá que Goku e Vegeta superaram Broly, sem que fosse uma coisa meio estranha. Bom, na minha opinião, sim, Broly poderia passar pelo caminho que Goku e Vegeta passaram durante toda a vida deles, só que dessa vez guiado pelos melhores, indo do Super Saiyajin pro Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, que como o Broly tem um Ki incrível e muitas células S, poderia ser bem menos difícil para ele e acredito que ele poderia conseguir sem tanta dificuldade, e para completar a evolução de poder dele, colocar finalmente a canonização do Super Saiyajin 4. Praticamente todos os fãs de Dragon Ball curtem o visual do Super Saiyajin 4, e que Saiyajin receberia melhor o Super Saiyajin 4 do que Broly? O próprio Broly é um elemento não canônico que foi canonizado. A história do Broly antigo, o lendário, não foi feita pelo Akira Toriyama, e o Super Saiyajin 4 também não, foi feito pelo Katsuyoshi Nakatsura, um dos lendários animadores de Dragon Ball. Então por que não mais uma canonização em um personagem que já não era canônico, mas dessa vez a canonização de uma transformação, o próprio Gogeta, também não era canônico, mostrando que sim, se isso acontecer, só será mais uma coisa normal do que já vem acontecendo em Dragon Ball. E faria todo sentido, porque Broly luta de forma selvagem, consegue utilizar o poder do Ozaru ainda na forma base, e se a gente for pensar em Dragon Ball GT, o conceito do Super Saiyajin 4 é basicamente se transformar em Ozaru, se transformar em Super Saiyajin, virando o Ozaru dourado e depois voltar pra forma base. E o legal do Broly é que ele já tem o Ozaru forma base, que se chama forma Ikari, então ele só precisaria transformar o Ikari em Super Saiyajin para atingir o Super Saiyajin 4. E se Broly fez todo esse estrago no mangá com apenas o Super Saiyajin, imagina o Super Saiyajin 4. A gente sabe que a cada Super Saiyajin o poder aumenta e é absurdamente, então sem dúvidas ficaria muito forte, além de ser bem coerente e não ter que apelar para Ki Divino para um personagem que claramente não tem treinamento para utilizar um Ki Divino. Fora, pessoal, que a equipe de Dragon Ball presta atenção sim nas teorias dos fãs e no que está mais hypado para depois canonizar. Hoje em dia a internet é assim. Inclusive esse Gohan com cabelo branco eu já vi em algum lugar, que bom que não foi aqui no meu canal, mas já vi, e agora tá lá, Gohan de cabelo branco, a forma bestial. Independente se ele vai pelo caminho Hakaishin, como ele tem todos os indícios que pode ir no mangá, ou pelo caminho do Super Saiyajin 4, que é o meu caminho preferido, redescobrir o Broly foi incrível pra franquia Dragon Ball e colocar esse Saiyajin pra pressionar Goku e Vegeta, sem dúvidas é uma das melhores coisas atualmente na obra. O que você prefere, Broly Super Saiyajin 4 ou Broly com o poder Hakaishin pensando apenas em destruição? Deixe sua opinião, não esqueça do like e se inscrever também para você receber mais vídeos como esse ou até melhores. Aqui na tela vai estar o vídeo do Vegeta para quem teve curiosidade da batalha dele contra o Granolar. E é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês, fico por aqui e fui!